Shalom, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Olá, queridos, que maravilha é estarmos mais uma vez juntos. E aí, vamos trabalhar nessa noite, tá certo? Nessa live. Acredite em Deus, acredite em você. Por que eu trouxe esse tema? Porque mesmo mesmo dentro da religião, tá certo? Seja ela qual for, muitas vezes nós colocamos as nossas obrigações, os nossos deveres, tá certo? Jogamos assim para Deus, ok? Jogamos para outras pessoas e começamos a acumular responsabilidades não para nós mesmos, mas para outras pessoas, tá certo? Então é isso que nós queremos trabalhar nessa live, ok? Então acredite em Deus, acredite em você. Por exemplo, muitas pessoas, queridos, eles sabem da sua responsabilidade, eles sabem do seu compromisso com a vida, tá certo? Mas mesmo assim, eles tentam largar, tá certo? A sua responsabilidade e deixar tudo para depois, ok? Então, muitas pessoas não compreendem em quem se deve acreditar. Você vai acreditar em você? Você vai acreditar em Deus? Você vai acreditar nas pessoas que estão à tua volta? Em quem você vai acreditar? Então, é este ponto que nós gostaríamos de trazer nessa live, tá certo? Então, em quem você vai acreditar? Em quem você está acreditando? Porque se você diz, por exemplo, eu acredito em Deus, mas você acredita em Deus e você está lançando sobre Ele toda a tua responsabilidade. Lembre-se que no momento da ressurreição de Lázaro, tá certo? Jesus vai e diz para os homens que eles deveriam remover a pedra. Então, há coisas na nossa vida que quem tem que remover a pedra somos nós. Sou eu, é você. Como se dizem, não é? Todo dia a gente mata um leão, tá certo? Então, todos os dias a gente tem aí que lutar, todos os dias a gente tem que entender o nosso compromisso, todos os dias temos que entender o que estamos fazendo, qual o motivo de virmos a este mundo, o que nós estamos fazendo neste mundo, tá certo? Como pessoa, como ser humano, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, tá certo? Como filhos, ok? Então, é necessário a gente entender o ciclo da vida. É necessário nós compreendermos o nosso viver, tá certo? Para que nós possamos ter um descanso de alma, tá certo? Para que se estabeleça a cura em nossas vidas, ok? Então, a gente vê aí Jesus 8 para 9 vezes no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus faz uma citação maravilhosa. Então ele diz assim, lá em Lucas 8,48, ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, filha, a tua fé te salvou, tá certo? Então Jesus, ele põe a responsabilidade até da questão da fé, porque a fé, queridos, a gente pode pedir a Deus, não é? A gente pode dizer: Deus, me dá fé, ok? Mas Deus, ele vai trabalhar a nossa fé nos dando momentos de luta para que nós possamos vivenciar e termos fé, tá certo? Então, nessa interação com Deus é desta forma, tá certo? Então, Jesus falou aí aproximadamente de 8 para 9 vezes: a tua fé te curou, mulher, a tua fé te salvou, mulher, a tua fé te curou, tá certo? Então, Jesus, ele põe a responsabilidade em nossas vidas, para que a gente possa ter fé, para que a fé se estabeleça na nossa alma, no nosso coração, no nosso ser, tá certo? Então, tá aí o próprio Jesus falando sobre essa questão de fé, de responsabilidade nossa, tá certo? Então, acreditar em Deus, queridos, o homem, o ser humano, tá certo? Dentro da terapia constelação familiar, ela vai trabalhar a questão dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais, tá certo? Então, existe uma carga muito grande, tá certo? Dos nossos antepassados até chegar em nós,
tá certo? Então, mas o que isso tem a ver com acreditar em Deus? Queridos, se a minha família tem uma estabilidade em Deus, se a minha família aprendeu a servir a Deus, aprendeu que existe um Deus nos céus que governa tudo e todos, tá certo? Então, eu vou me casar, eu vou levar essa experiência vivida, tá certo? Para os meus filhos, consequentemente para os meus netos, para os meus bisnetos, tá certo? Então, dificilmente alguém não vai acreditar em Deus. Sabe por quê? Porque a nossa linhagem passada era pessoas religiosas, tá certo? Num bom sentido, não no mau sentido. Religiosos no bom sentido, tá certo? Em outra live a gente fala sobre essa questão de religioso no bom sentido. Eu já falei em algumas, tá certo? Mas vamos adiante. Então, a constelação familiar, dentro dessa terapia, ok? Ela vai trabalhar justamente essa questão familiar. Então, vai apontar para o seguinte: eu preciso reconhecer que existe alguém que está sobre mim. Existe alguém que está sobre mim, existe alguém que me governa, existe alguém que eu devo, tá certo? A ele, eu devo a ela, tá certo? Então, eu preciso entender este sentido de vida para que eu possa vivenciar o meu melhor, tá certo? Então, quando nós dizemos assim, acreditar em Deus, eu preciso acreditar em Deus. Você precisa acreditar em Deus. Esta semana fizemos uma viagem na casa de uma pessoa, em outra cidade, e essa pessoa fazia 2 anos que havia perdido seu pai. E estava com um quadro muito triste, abatida, tá certo? Muito penoso a situação dela. Então essa pessoa, ela tem algumas dores no corpo, tá certo? Então já fez vários exames, já fez todos os exames. Como pastor nós fomos lá, oramos, repreendemos o mal espiritual, mas percebi sim que não era, tá certo? Uma questão espiritual, ok? Então, não era um trabalho que alguém tinha feito, não foi uma macumbaria, não foi uma feitiçaria, não foi uma bruxaria, mas era algo da sua cabeça, do seu intelecto, da sua alma, tá certo? Que estava causando essa dor no seu interior, no seu corpo, tá certo? Porque começa os traumas, as dores, começa no nosso psique, começa de dentro para fora. Então, começa a externar aquele trauma que a gente tem, aquela dor que a gente tem hoje, tá certo? Amanhã com 2 anos, com 3 anos, lá na frente, tá certo? Vai ocasionar um problema, tá certo? No nosso físico, ok? Então, queridos, temos que entender que precisamos destruir, tá certo? Destruir o que, pastor? Nós precisamos destruir os pensamentos que nos limitam, tá certo? Então, eu preciso crer em Deus. Deus, ele conta com a nossa fé. Deus, ele conta que você quer vencer. Deus, ele conta que você quer prosperar. Deus, ele conta que você quer ser curado. Deus, ele conta que você arruma um emprego. Deus, ele conta que você saia de casa para arrumar um emprego. Então, Deus, tá certo? É conhecido pelos judeus por Yahvé, tá certo? É conhecido por outros, tá certo? Como o grande Pai e assim por diante, tá certo? Mas esse Deus que é criador do universo, criador de todas as coisas, tá certo? Este Pai, nós temos a necessidade, ok? Nós temos a necessidade, humanamente falando, de termos alguém que esteja em cima de nós. Então, quando esta pessoa, quando esta irmã, tá certo? Ela perde a sua referência paternal, ok? Quando ela perde essa referência, ela se destrói. Ela não suporta, ela não aguenta perder.
Porque a imagem de um pai é aquele que é libertador, é aquele que dá proteção, é aquele que tem cuidado, é aquele que supre, é aquele que alimenta, é aquele que acolhe, tá certo? Então, quando a pessoa se vê sem esta referência paternal, tá certo? Então, chega ao estresse, chega à depressão, chega a todo tipo de angústia sobre a sua vida, tá certo? Por que isso? Queridos, porque nós fomos feitos, tá certo? Teologicamente, ok? Teologicamente, e dentro dessas terapias humanas que nós temos, tá certo? Vai nos apontar, principalmente na constelação familiar, a gente vai entender que nós precisamos ter esta imagem de pai. O maravilhoso, queridos, é que Deus sabendo que somos perecíveis neste mundo, Ele se coloca como Pai eterno, como um Pai que não morre, como um Pai que não adoece, como um Pai que não enferma. Então nós louvamos ao seu santo nome por causa disso, porque Ele está presente todo o tempo em nossas vidas. Shalom, queridos, graça e paz. Então, é maravilhoso sim estarmos servindo a esse Deus de uma forma maravilhosa. Mas aí entra o seguinte: quando agora vimos a questão da parte, agora vamos entender a parte quando eu preciso acreditar em mim. Você precisa acreditar em você. Você precisa entender que você precisa confiar em você. Primeiro, eu preciso confiar em Deus e saber que Deus, Ele vai agir por mim. Segundo, eu preciso entender que eu preciso confiar em mim. Tá certo? Mas aí vem alguns pensamentos, ok? Vem pensamentos que nos limitam, pensamentos que nos prendem, pensamentos que nos amarram, pensamentos que destroçam, tá certo? Vai mudando o sentido de eu pensar positivo, de eu sonhar positivamente, de que eu posso orar para que eu seja curado, de que eu posso orar para arrumar um emprego, de que eu posso orar para com que minha família seja abençoada, tá certo? Então, são pensamentos que vão nos limitar, são pensamentos que vão nos amarrar. Então, dentro desses pensamentos, existem pessoas que vão fazer parte desses pensamentos que nos limitam. Muitas vezes é o marido, a esposa, é o filho, é o pai, é a mãe, é um amigo, tá certo? Interessante, não é? Então são as pessoas que estão à nossa volta que vão lançar palavras, e essas palavras vão passarem a serem pensamentos, vão começar a ser gerados dentro do nosso consciente, tá certo? De uma forma inconsciente que nós não podemos vencer, porque nós não temos dinheiro, porque nós não temos saúde, porque a nossa idade, a nossa faixa etária de idade já passou, tá certo? Então, por conta disso, por conta da questão social, porque eu moro em um interior, porque eu moro num lugar distante, numa cidade distante, então minha vida tem que ser aquela vida regada, aquela vida presa, tá certo? Quando um pai diz, olha, você não vai ser ninguém, quando uma mãe diz, você não vai ser ninguém, meu filho, tá certo? Então, são crenças, tá certo? São crenças que passam a me limitar. Eu não consigo avançar, porque eu acredito, eu tenho fé que eu não posso vencer. Veja que loucura, não é? Mas existem essas crenças, esses pensamentos que vão nos limitar. Então precisamos pegar todo este pensamento. O interessante, queridos, que esses pensamentos, eles começam quando nós somos crianças ainda. Quando nós ouvimos as pessoas, os nossos pais dizerem, a vida é uma droga, a vida não presta, eu estou cansado de viver,
eu queria morrer porque eu não suporto mais. Então, essas palavras vão entrando dentro do nosso consciente, dentro do nosso inconsciente, e vai começando a criar forma, tá certo? Então, quando eu cresço, quando eu passo a ser adulto, tá certo? O que é que acontece comigo, querido? Eu desisto dos meus sonhos. Você já observou uma criança? Já. Uma criança, se um pai der uma capa do Batman para ela, ela vai se sentir o Batman. Se o pai lhe der uma capa do Superman, ele vai se sentir um Superman. Com poder, com força. Incrível Hulk, não é? Então, aquela criança, ela vai se sentir dessa forma. Jesus disse que nós deveríamos ser como uma criança. Acreditar em si mesmo. Acreditar que você pode. Confiar que você pode. Confiar que Deus, ele não está lutando, não está guerreando contra você. Mas confiar que Deus, ele deseja multiplicar as sementes que estão nas tuas mãos. Você lembra de uma passagem bíblica do rei Davi, quando não era rei ainda, e Saul lhe dá as suas vestimentas de combate, de guerra, para lutar contra o gigante. Ele tenta vestir, não consegue por causa do peso. Lembra dessa passagem? Mas o que é que acontece? Ele luta com aquilo que ele tem, com aquilo que ele é, com a força que ele sabe que está dentro dele, queridos. Que note nessa passagem, Davi, ele não pede força a Deus, mas existia uma força, existia uma vontade de vencer que estava dentro dele. Esta força de vontade, essa autoestima que precisa estar dentro do teu coração. Essa força, esse poder que precisa estar dentro de você, que você precisa crer, não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, meu irmão, minha irmã, tá certo? Então, pensamentos limitadores. São 3 tipos de pensamentos que vêm à nossa vida. Queridos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, eles trabalham como uma grande antena parabólica, um grande receptor. Então, se eu começo a ouvir músicas, se eu começo a ouvir pessoas que têm seus pensamentos limitados, que têm as suas ações limitadas, que não têm sonhos, pessoas que já estão destruídas porque elas querem ser destruídas. Então isso vai entrando no meu coração, isso vai entrando na minha alma, isso vai entrando dentro do meu interior, tá certo? Então eu tenho que me libertar desses pensamentos. Se são músicas que me deixam depressivo, eu vou colocar músicas que me deixem alegre, que me deixem felizes. Porque sou eu, é você, que nós governamos as nossas vidas. Você só está nessa posição que você se encontra hoje, sendo bom ou sendo ruim, não é por conta de ninguém. É por conta de você mesmo. Mas pastor, eu tentei já, eu já lutei, eu já tentei vencer, mas eu nunca consegui. Arranca essa crença. Arranque essa crença dentro do seu coração. Tá certo? Arranque essa crença de dentro do seu coração. Todos os dias, o sol nasce. E o sol nasce para todos, queridos. Não é só para os outros,
é para você também. Sonhe alto, não sonhe baixo. Existe uma lua às noites. Mire nas luas, ou na lua. Mire na lua. Se você errar, você estará entre as estrelas. Se você errar no teu alvo, que é a lua, que está tão longe de você, mas você vai estar entre as estrelas. Deus te fez para você brilhar. Deus te fez para você vencer. Este é o plano de Deus. Esta é a vontade de Deus. A Bíblia diz que havia um homem que estava com a vida destruída. Ele tinha uma capa, vivia pedindo esmolas. Jesus chama ele, sabe o que é que ele faz? Ele se levanta, dá um salto e larga a capa dele. Aquele homem estava aberto para novas oportunidades. Aquele homem estava aberto para um novo tempo na sua vida. Você está pronto para um novo tempo? Você está pronto para uma nova vida? Você está pronto para algo novo de Deus na sua vida? Se você está pronto, eu quero te dizer que é necessário você largar o passado. O passado vai servir apenas para te trazer dor, desespero, porque você não conseguiu no passado. Mas eu quero te dizer que o passado ficou no passado. O presente é hoje e o futuro é amanhã, queridos. Você precisa se libertar de todo pensamento mal que te amarra. Como? Começa a ouvir outras músicas agora. Músicas que te levam para frente. Porque até mesmo dentro no meio gospel, existem músicas que se você ouvir, você vai ficar em cima da cama não, você vai para debaixo da cama. Então, escute músicas que te alegrem, que te deixem felizes, ou que te deixem feliz. Se aproxime de pessoas que queiram o teu bem, que estejam prontos para te levantar, para te erguer. Estejam perto dessas pessoas. Mas essas pessoas que querem ver o teu mal, enquanto você está sorrindo, a pessoa está balançando a cabeça assim, como não tivesse aceitando a sua alegria. Fuja dessas pessoas. Se afaste dessas pessoas. Você não é obrigado a estar com essas pessoas. Seja feliz com quem te faz feliz. Esteja perto de pessoas que te fazem feliz. Tá certo? Então, nossa mente está sempre procurando validação externa. Pessoas, lugares, coisas. Tá certo? Em outras palavras, sempre busca fora de nós as provas para que os pensamentos permaneçam verdadeiros. Então, a nossa mente é um grande criador, é um grande laboratório de pensamentos. Tá certo? Eles vão se ligando, os neurônios vão se ligando. Quando alguém te diz uma palavra, aquela palavra vai lá atrás. Se aquela pessoa já te machucou, tá certo? Então, os teus neurônios vai e se liga com aquela palavra que ele já disse lá e se junta e se forma uma frase. Então, te afasta de pessoas que querem ver o teu mal. Faz assim, ó, para trás de mim, Satanás. Assim como Jesus fez com Pedro, tá certo? Então, se afaste dessas pessoas, ok? E você vai viver um tempo melhor na sua vida, um momento de descanso, um momento de paz na sua vida, tá certo? Então nossas emoções funcionam como gatilhos, tá certo? Então tenha motivação, que a palavra de Deus venha te motivar,
que a palavra de Deus venha te levantar, que as palavras dos homens, dos teus amigos, possam te levantar, possam te erguer, mas a dos teus inimigos que possam entrar por aqui e sair por aqui, tá certo? Então, tenha autoestima, tenha autoconfiança, diga: eu posso, eu consigo, eu vou vencer em Deus. Isto é alto, tá certo? O morro é alto para eu escalar, mas eu vou conseguir, eu vou chegar do outro lado, tá certo? O muro é imenso, mas eu vou conseguir, eu sei que eu posso, eu sei que Deus pode me ajudar, tá certo? Então, ter autoconfiança significa aceitar os erros e celebrar as vitórias. Celebre as vitórias. Pastor, mas as vitórias que eu tenho são pequenas. Não importa. Importa que você já tem sido vencedor. Importa que você tem vencido. Importa que você está vencendo. Importa que você vai continuar a vencer. Sabe por quê? Porque você acredita. Porque existe uma força dentro de você que não é uma força de homem, mas a força de Deus, do teu Pai, que é bom e que está ao teu lado para tudo. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. Então, ter autoconfiança significa aceitar os erros. Aceite os erros. Os erros estão no passado. É necessário reconhecer o erro, mas você não pode pegar o erro do passado e trazê-lo para o presente. Não pode. Porque senão você vai ser escravo do erro. O teu coração vai doer, a tua alma vai doer, você vai gemer, você não vai conseguir avançar. Aprenda com o erro, mas deixe o erro no lugar dele. E foi no passado. A Bíblia diz assim, ó: eis que tudo se fez novo. Deus, ele deseja fazer novo. Deus deseja trazer novidade de vida, novidade, esperança, paz, conforto, renovo, refrigério. Deus, ele deseja. Acredite em si mesmo e aceite que somos únicos, diferentes dos demais. É isso mesmo. Você é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. Certo? Então você errou. Levante a cabeça. Você acertou? Adore, louve, se regozije, se alegre, bata palma para você. Se ninguém bate palma para você, eu estou batendo palma para você hoje. Você é especial, você é brilhante, você é um guerreiro, você é uma guerreira, você é uma vencedora, você é um vencedor. É isso mesmo, eu bato palma para você. Sabe por quê? Porque Deus te faz mais que vencedor em Cristo Jesus. Queridos, precisamos acreditar em nós. Precisamos eliminar todo o fardo que nos impossibilita de avançarmos. Precisamos destruir todo pensamento. Precisamos pisar em todos os pensamentos que nos impedem de sermos felizes. Precisamos ser motivados. Eu espero que essa mensagem desta noite, essa live, possa te motivar. Eu espero que Deus, ele possa te motivar. Eu espero que os teus amigos possam te motivar, porque a vida é uma grande motivação. Motivações são necessárias diariamente, tá certo? Dentro dos estudos, tá certo? Dentro dos estudos do comportamento humano, vemos a importância de sermos motivados. Quem está te motivando? Existe alguém que te motiva? Um professor, um pastor, um padre? Quem te motiva? Precisamos ter pessoas que venham nos motivar. Precisamos de pessoas que desejam que venhamos alcançar mais longe. Deus, ele deseja isso, que você chegue, tá certo?
a estes lugares mais altos. Para chegarmos a lugares mais altos, precisamos passar a borracha e virar a página. Lembra quando você começou a escrever? Lembra? Primeiro, geralmente, a gente começa a escrever com um lápis. Depois, muda a série, não é? A gente fica bestinha, tão feliz da vida. A gente começa a escrever com a caneta. Mas com a caneta é mais difícil de apagar. Mas mesmo assim, existem meios de apagar uma caneta. Talvez o que você tenha errado lá atrás, talvez tenha ficado marcado. Mas eu quero te dizer que existem meios de se passar algo por cima. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é poderoso para purificar, para santificar, para restaurar, para limpar. Então, se alegre por isso. Deus, Ele está contigo. Deus, Ele te alimenta, Ele te fortalece, Ele te ergue. Tá certo? Então, tenha motivação. Eu quero que amanhã de manhã você abra a janela do seu quarto. Ou então saia do seu quarto, se seu quarto não tiver janela. Saia do seu quarto, vá para a frente da sua casa. E diga assim: eu sou um vencedor. Eu posso, eu consigo. Hoje eu vou arrumar um emprego. Hoje a minha vida vai começar diferente. Comece a liberar palavras. Comece a profetizar positivamente sobre a sua vida. Comece a liberar o poder, a unção de Deus. Queridos, Jesus não vai precisar morrer novamente na cruz. Jesus não vai precisar vir novamente entrar na barriga de Maria. Jesus não vai precisar mais morrer. Jesus não vai precisar mais ressuscitar. Não. Todas as coisas já foram conquistadas por Ele. Todas as coisas. Você tem o céu, você tem o inferno. Você tem o emprego, você tem o desemprego. Você tem a felicidade, você tem a tristeza. Você tem a paz, você tem a guerra. Você escolhe o prato do dia. Ok? Entendeu? Você escolhe aquilo que você vai se alimentar. Então se alimente de fé. Se alimente crendo em Deus. Se alimente crendo em você. Porque quando nós dizemos assim: eu acredito em Deus, mas acredito em fulano, acredito em Beltrano, porque são meus amigos, são meus companheiros, e não acreditamos em nós mesmos, nunca, jamais venceremos. Mas se você deseja vencer, passe a acreditar em você também. Ok? Passe a acreditar em você também. Ah, pastor, eu ganho pouco. Quem é o culpado? É o seu patrão? Não. Ah, pastor, eu ganho pouco. Quem é culpado? O presidente? Não. Ah, pastor, eu ganho pouco. Quem é culpado? O governador? Não. Quem é? É você. Quem é? Sou eu. Porque nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelas nossas vidas. Da mesma forma, pastor, eu estou doente. Mas você pode buscar a cura. Você deve buscar a cura. Você deve buscar a restauração na sua vida. Você deve buscar a mudança na sua vida. É isso mesmo, tá certo?
Então você precisa mudar a sua maneira de pensar. Lá em Gênesis, lá no Baru, quer dizer princípio em hebraico, quando Deus disse haja luz, houve luz. Mas Deus pensou em antes de dizer haja luz. Você quer fazer as coisas sem pensar, sem refletir, sem meditar. Por isso que as coisas dão erradas para você. É isso mesmo. Você precisa pensar, precisa refletir, precisa trazer as coisas boas, pensamentos positivos na sua mente, no seu coração. Você precisa crer no impossível, sabendo que Deus ele vai fazer tudo de melhor por você. Porque quando eu confio em mim, sabe o que é que eu faço? Eu tento me aprimorar profissionalmente, como pessoa. Se eu moro num lugar onde ninguém quer nada com a vida, o que é que eu faço? Se eu não posso me mudar, eu vou estudar, eu vou me profissionalizar, eu vou crescer, entende? Então não é um meio que vai fazer que eu seja aquilo. Não. Não é. Você pode ser diferente daquilo que a sua família é, daquilo que a sociedade que está à sua volta é. Você pode ser diferente, mas você só será diferente se você começar a pensar, se você começar a viver diferente. Mas tudo começa, no princípio, começa não com apenas a voz, mas com pensamento, com desejo. Deus ele pensou, Deus ele desejou, e quando Deus ele deseja, se cumpre. Ok? Entendeu a mensagem? Você quer que algo aconteça na tua vida? Comece a pensar. Depois comece a desejar muito. E depois você vai viver aquilo que você plantou no seu coração, na sua fé. Certo? Então, entenda isso. Entenda isso. Acredite em você. Deus ele quer que você acredite em você. Ok? Então, está aí. E Deus te abençoe poderosamente, ricamente. Mete o dedo aí para compartilhar. Compartilha nos grupos, compartilha com os amigos. Vai no Face, vai em outras redes sociais, tá certo? E compartilha aí para com que muitas pessoas possam entender, possam compreender essa questão, tá certo? Então, nós somos pastor, teólogo, tá certo? Formado, diploma reconhecido pelo MEC, e tenho buscado conhecimento em me aprimorar, tá certo? Mais e mais na questão com vidas, porque eu trabalho com vidas. O meu trabalho é com vidas, meu trabalho é com ovelhas, meu trabalho é com pessoas, tá certo? Então, nós temos estudado, já fui formado, tá certo, em psicanálise. Então, sobre a questão do comportamento humano, a gente procura entender o homem, a gente precisa compreender quem somos. Porque quando nós compreendemos o que somos, podemos alcançar o que ainda não somos. Entendeu? Quando compreendemos o que somos, iremos alcançar aquilo que ainda não somos. Então, também temos a formação aí em hipnoterapia, ok? Então, que Deus ele venha nos abençoar, venha estender a sua mão poderosa sobre nossas vidas, que possamos estar abertos para o novo. E esse novo é o novo de Deus. É o novo do Espírito Santo, é o novo do Pai, é o novo do Filho. Então, que Deus te abençoe e destrave
Deus deseja que você venha destravar, tá certo? Deus, ele deseja que você venha avançar. Deus, ele deseja que você venha alcançar novos mundos, um novo tempo. Fica na paz e até a próxima oportunidade da nossa live, em nome de Jesus.